A Casa Legislativa do Congresso, onde há um relativo equilíbrio entre população e representação parlamentar, é a Câmara dos Deputados. Né? A representação dos estados é relativamente proporcional à sua população. Assim, por exemplo, São Paulo, que é o estado mais populoso da federação, tem o teto, tem um máximo de número de representantes na Câmara, são 70. Né? E os estados menos populosos têm menos representantes. No Senado são todos iguais. Todos iguais. Né? Exatamente porque a Constituição entende que, embora haja problemas grandes e problemas pequenos, todos são problemas. Sim, às vezes, o problema de uma cidadezinha pequena, a cobertura de uma quadra de esporte, visto de longe, parece que é uma coisa sem maior importância. Mas para aqueles jovens daquela cidade, né, que dependem daquela quadra de esporte para ter uma atividade fora da sala de aula, etc., é muito importante. Né? Mas eu acho que essa pergunta, quer dizer, a resposta, quer dizer, nos dão a clareza da importância do voto, quer dizer, pela qualificação do candidato ao cargo. Quer dizer, o doutor Aloysio, quer dizer, colocou rapidamente as qualificações dele, são qualificações, quer dizer, é uma pessoa que demonstra, quer dizer, que tem experiência, para estar se candidatando ao cargo. Quer dizer, então a sua pergunta e as respostas, quer dizer, ajuda a isso, quer dizer, não é a questão de quantidade, mas a qualidade de quem estará lá nos representando, a competência de quem estará lá nos representando. Isso o doutor Aloysio falou assim muito rapidamente, e eu acho que ao longo da campanha eu quero ter a honra de poder ouvi-lo várias vezes, né, para que a gente possa passar à população, porque essas diferenças são importantes. Quer dizer, a eleição se aproxima, né? A gente tem que participar, né? Porque faz parte, não é? A obrigatoriedade do voto, né, se torna um exercício de cidadania, entendendo? Porque a quem nós elegemos, nós estamos empoderando para que possam nos representar. E esse empoderar, entendeu, tem que ser para o bem da nação. E aí vem a minha pergunta agora, doutor Aloysio, quer dizer, quais são as suas prioridades para o Senado? Como eu lhe disse, o Senado tem múltiplas funções. Ele tem uma função legislativa, por exemplo, é uma função importantíssima. Então eu acho que a legislação brasileira, em primeiro lugar, ela precisa ser melhor cumprida, né? Tem muita lei que não é cumprida. Se diz lei pega e lei não pega. A lei que não pega. Verdade. Isso tem muito. Eu vou dar um exemplo de uma lei que todos diziam que não ia pegar e que pegou em São Paulo, que é a lei que proíbe o fumo nos lugares fechados de uso coletivo. Né? Não vai pegar essa lei. O governador Serra mandou para a Assembleia aprovou, e hoje isso é uma realidade no estado de São Paulo. Fizemos um ano da lei antifumo, né? Com enorme benefício para a saúde daqueles que não fumam, que não são obrigados a receber a fumaça alheia. Muito bem. E a lei tanto pegou, doutor, que ela está sendo disponível para outros estados. Exatamente, isso que eu quero dizer. Então, eu acho que essa é uma coisa tão importante que deveria ser objeto de uma lei federal, aprovada pelo Congresso para valer para todos os estados. Né? Você quer outra coisa? Também na área legislativa. Nós aqui em São Paulo temos uma lei, que é a Lei de Mudanças Climáticas. É uma lei muito importante que fornece instrumentos para que as atividades produtivas, para que, enfim, as cidades limitem o número, a quantidade de carbono que lançam na atmosfera. Muito bem. Nós fixamos isso por lei em São Paulo. No plano nacional, não está fixado na lei, é um plano de metas. Eu acho que isso deveria ser uma lei. Você tem uma meta de redução de emissões na atmosfera de carbono. Né? Essa é uma meta importante. Segurança pública. Se alguém disser assim, eu vou prender bandido, não vai. O deputado não prende, tem alguns que deviam estar até presos, mas enfim. Mas você tem leis da segurança pública que vão ser aperfeiçoadas. Vou dar um exemplo. Fala, tem que prender o bandido? Tem mesmo, tem que cumprir pena. Mas você tem que dar uma oportunidade para o egresso trabalhar, ter emprego quando sair da cadeia.
Nós aqui em São Paulo temos um programa que são cotas para as empresas contratadas pelo governo, o Serra fez isso, para que contratem egressos que tenham tido bom comportamento. Eu acho que nós temos que ter uma lei federal que diminua os encargos trabalhistas e os impostos das empresas que se disponham a oferecer emprego para aqueles que já pagaram a sua conta na justiça e que foram presos, cumpriram a sua pena. Estou dando alguns exemplos de coisas assim que eu considero importantes. Agora, outra coisa, brigar por recursos para São Paulo precisamos, assim como os senadores para os seus estados também. Metrô. Nós fazemos em São Paulo, estamos fazendo muito metrô. Não tem um centavo do governo federal no metrô de São Paulo. Assim como no... Então, essa coisa, e hoje nós vimos no jornal que apenas 11% das viagens nas regiões metropolitanas são feitas em trilhos, né? Ora, então isso é um assunto para um senador de São Paulo. Olha, espera um pouquinho, precisamos um pouco mais de recurso, precisamos de algum recurso federal para o metrô de São Paulo, para os trens de São Paulo, né? Enfim, são temas que eu acho que o senador pode tratar e deve tratar. Eu acho esse assunto, quer dizer, dos egressos dos presídios, importantíssimo, né? Que a partir do momento em que você a pessoa sai do presídio, quer dizer, e não tem oportunidade de trabalho, ele volta ao crime, quer dizer, porque se a sociedade do bem, quer dizer, não assumir, né, essa responsabilidade, o crime assume, quer dizer, então ele volta ao crime e ninguém rompe esse círculo, quer dizer... Já o preconceito é forte, você viu? Nós fizemos até uma vinheta bonita sobre o preconceito. Agora, além da luta cultural para que haja menos preconceito em geral na sociedade, não só contra ex-egressos, mas em geral, tem que ter alguns estímulos para que as pessoas possam oferecer oportunidade de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta que eu considero pertinente, que é assim, claro, é evidente que o Estado tem que dar condições para ressociabilizar o preso, entendeu? Para que ele volte realmente e seja produtivo para a sociedade, né? Entre para o time do bem, vamos dizer assim. Mas e aquele preso que o Estado sabe que não tem jeito, que ele já teve a chance, 1, 2, 3, ele volta para o crime, e assim não tem uma solução. A gente, o povo, como sociedade, quando a gente vê um caso como esse, de um criminoso que cometeu um crime, foi para a cadeia, fugiu, cometeu outro crime, voltou para a cadeia, fugiu, foi solto por um outro motivo, e ele continua praticando o crime, esse não tem jeito, mas o empregador teria que ter uma solução para isso. Veja bem, a pessoa que vai oferecer emprego, ele tem direito a saber qual é, no caso, o ex-detento fez no passado. Assim como, por exemplo, o Congresso agora a Câmara aprovou o projeto Ficha Limpa, que faz com que o cidadão tenha acesso à ficha de quem quer pleitear o seu voto. Então você não é obrigado a contratar, mas quem tiver disposição para dar uma nova oportunidade a quem já cumpriu a sua pena e que teve um bom comportamento na prisão, acho que essa empresa deveria receber um estímulo. Mas tem que ter um estímulo, tem que ter um incentivo, realmente, senão não acontece nada. Então é aí que entra realmente a experiência de um senador para pleitear algo nesse sentido, não é isso? É verdade, isso é muito importante, quer dizer, são questões importantes para o Estado de São Paulo e para o Brasil, né? E acredito que outras questões, com mais tempo, o senhor também teria nos colocar, né, como... Quando quiser, de um maior prazer. Questões relacionadas à educação, à saúde, né, quer dizer, que são também temas que eu tenho certeza que serão prioridade do governo do PSDB, né? E acabar com o mito. Quer dizer, eu semana passada ri muito no programa. Eu fiz um programa com o chefe de gabinete da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sim. E fiquei encantadíssima com o programa que eles têm, que teve adesão de todos os municípios do Estado de São Paulo. O município verde azul. Tá vendo? Então eu quero mais uma vez parabenizar. Quer dizer, e eu então brinquei, né, com o governador José Serra, e também candidato à presidência, porque existe o mito de que ele é centralizador, né?
E com essa história, quando eu ouvi semana passada, eu disse, gente, isso é mito, né? E como o senhor trabalhou diretamente com ele, o senhor também pode dar uma declaração. Não.